Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo seja abundante em sua vida. Prazer ter você conosco. Novamente, essa quarta-feira especial a você que está em casa, pois também hoje é gravado. Pedimos ao Senhor que fale ao seu coração, assim como falou ao meu. Deus deseja falar ao seu coração. Vamos orar nesse instante, pedir a Ele para que de fato Deus possa ministrar a sua vida. Pai, obrigado. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Pai, porque usou homens, mulheres, para que escrevessem, resolvessem problemas naquele tempo e também nos ajuda hoje, pois sabemos que a Tua palavra é viva e ela é eficaz. Ó Pai, que esta palavra venha de encontro a cada vida nesta noite, fale a cada coração. Ó Pai querido, sabemos que o Senhor conhece cada um que está assistindo. O Senhor conhece cada um. Pai, que o Senhor na intimidade de cada um, na peculiaridade de cada um, Pai, que a Tua boa mão se esteja estendida agora para esse lar, para essa família, para essa pessoa, para esse irmão, para esse amigo. Ó Pai, que o Senhor venha falar ao seu coração. Fale, Pai. Então somente use esse Teu servo como instrumento, como canal do Teu fluir. E é assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, gostaria de compartilhar com você o texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Esse versículo tem me chamado a atenção há muito tempo, e porque muitas vezes, quando tudo está bem, quando tudo está normal, e isso é bom, e nos gloriamos e nos alegramos, mas muitas vezes pode vir uma dificuldade, de uma hora para outra pode vir uma má notícia, uma notícia que você está com uma enfermidade ruim, que você tem os seus dias contados. Pode vir uma notícia que o seu emprego você não vai ter mais. E eu vejo que alguém chega, a esposa chega e fala: olha, não dá mais para vivermos juntos, vamos separar. E a gente observa que essas coisas de fato abalam o ser humano. Quando um homem chega: olha, eu já estou vivendo com uma outra mulher e eu não quero mais você. E ou vice-versa, a mulher também chega: olha, eu encontrei outra pessoa e eu não quero mais. Então isso é uma adversidade, é algo que enfrentamos, seja ela em qual âmbito for. E muitas vezes elas não marcam hora e dia para chegar. E a Bíblia, ela nos fala lá em Efésios sobre o dia mau. E eu tenho falado para alguns irmãos que o dia mau chega para todo mundo. O dia mau pode chegar para mim. O dia mau chega para você. Já pode ter chegado algumas vezes. Algumas vezes já chegou para mim o dia mau. Então, e nós precisamos estar pronto para esse dia mau. Efésios vai nos alertar quanto a isso. Efésios 6, a partir do versículo 10, ele vai dizer: olha, revistais de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de fazer tudo, permanecer firme. E a vontade de Deus é que diante da adversidade, diante dos problemas, eu e você, que nós possamos permanecer firme. E eu vejo, queridos, que há algo que eu e você precisamos fazer no tempo da adversidade, no tempo que vem um problema, no tempo que vem circunstância que eu não gostaria que viesse. E a gente observa que tem um evangelho que se diz: olha, que o servo do Senhor, que o crente não pode passar dificuldade, que o crente não pode ter falta de nada. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, e eu vejo vários servos do Senhor, assim como Davi, como Jó, como Jeremias,
e tantos outros mais, que como servos do Senhor sofreram, teve o dia difícil, teve o dia mau. E quando eu olho para o próprio Jesus, ele disse para mim e para você, ele não prometeu uma vida fácil para ninguém, ele não prometeu vida fácil para os seus discípulos, e ele vai dizer claramente, olha, no mundo tereis aflições, mas ninguém quer passar por aflições. Mas o interessante é que quando tudo está bom, opa, eu tenho dinheiro, eu posso ir para a praia, eu posso ir para o shopping, eu posso comprar, eu posso convidar os amigos, eu posso fazer uma festa. Isso não é errado, isso não é pecado, dependendo daquilo que você está fazendo. Mas eu vejo que muitas vezes que a pessoa está no bem, ela está na prosperidade, ela está alegre, tudo está normal na sua vida, tudo está bem. E eu vejo que nesse momento a pessoa tem uns ou muitos que se esquece de Deus. Mas quando eu olho para esse versículo, o sábio Salomão, o homem mais sábio que existiu nessa terra, e ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer, alegra-te no dia da prosperidade. Então ele está mostrando para mim, olha, você de fato deve se alegrar. A prosperidade, você reúne os amigos, você faz aquele churrasco, você toma aquele sorvete, você passeia, opa, então tá ok. Mas no dia da adversidade, considera. Ele me chama a atenção que na adversidade eu preciso considerar algumas coisas. E nesse considerar eu tenho que ver, será que quando eu estava na prosperidade, será que eu me esqueci do Senhor? Será que na prosperidade eu andei por esse caminho, me alegrando, se divertindo, da forma que eu bem entendia, sem me preocupar com a vontade de Deus? E aí ele me chama a atenção que eu preciso, de fato, e ele me chama a atenção para considerar. E quando fala em considerar, ele está dizendo para que eu possa pensar, para que eu possa raciocinar. E algo que o sábio Salomão, e ele também passou por muitas dificuldades, até mesmo com esse monte de mulher que ele teve, e foi a causa de ele desobedecer a Deus. E a gente observa que, infelizmente, é difícil dar conta e complicado de uma mulher, quanto mais de 700, e vimos aqui ainda 300 concubinas, e a gente observa que esse homem que teve 700 mulheres e 300 concubinas, só uma fazia os olhos dele brilhar, que era a Sulamita, só a Sulamita que tocou o coração dele. Mas essa foi uma estratégia de ele aumentar o seu reino. Mas o que a gente vê aqui que de fato ele está dizendo para a gente, alegra-te no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade considera. Deus fez tanto um como o outro, para que o homem não descubra nada do que virá depois. E a gente observa que muitas vezes as coisas estão bem demais, mas de uma hora para outra a coisa pode piorar. A gente observa aí, eu vi uma reportagem um dia desse, de um camarada saudável, um ciclista até mesmo, e um esporte que eu gosto. E aí um ciclista, e infelizmente não falou qual foi o motivo, mas ele caiu, e ao cair trouxe uma sequela terrível na vida daquele atleta, e hoje ele se encontra em cima de uma cama, paraplégico. E a gente observa em uma foto, o camarada está na bicicleta, está andando, está bem, e no outro dia, no outro momento, está em cima de uma cama. Como que as coisas mudam? E esse grande sábio, ele está falando, olha, é preciso considerar. E quando ele fala de considerar aqui, a primeira coisa que um texto que me faz recordar esse momento de considerar é Jó. Jó é alguém que tinha de tudo, ele era próspero em todas as coisas, era rico, tinha muitos bois, camelos, 10 filhos, era alguém bem. Mas esse que era alguém
bom, que era alguém também temente a Deus, e ele não ficou livre. Não ficou livre, de fato, de adversidade o alcançar. A adversidade o alcançou. Por que não pode alcançar você e eu? O próprio Jesus teve aflições aqui. Por que eu e você não podemos ter? Não, sim, nós temos que estar preparados para isso. E eu vejo, queridos, que Jó é um grande exemplo para mim, para você, de alguém que estava preparado para a adversidade. A gente fica olhando que muitas pessoas, elas dizem: olha, eu não sei o que seria de mim se eu perdesse os meus filhos. Eu não sei o que seria de mim se eu perdesse o meu trabalho, o meu emprego, a minha esposa, o meu esposo. Eu não sei o que seria de mim. E aqui, queridos, isso vai muito de aonde estamos firmados, em que estamos firmados. E quando eu olho para Jó, e lá no capítulo 2, no versículo 9 e 10, isso me chama a atenção da postura dele diante da adversidade. A sua esposa chega para ele e vai dizer: olha, você perdeu todos os seus bens, os nossos 10 filhos morreram, e você vai continuar nessa fidelidade para com Deus? Abandona o seu Deus e morra. Mas olha só, aquilo que Eclesiastes, está escrito aqui, que Salomão escreveu, e a gente observa que lá atrás algo aconteceu, essa adversidade, e de fato Jó considerou, porque quando a mulher diz isso, interessante que lá no versículo 10, deixa eu ver se é isso, Jó capítulo 2, lá no versículo 10, mas ele lhe disse, ou Jó lhe disse: tu falas como uma louca, por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não o mal, ou a desgraça que vem da parte de Deus? E em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Jó considerou. Jó falou: olha, eu recebi até agora tudo de Deus. Deus me deu 10 filhos, foi Deus que me deu. Algo interessante, ele reconhece que foi Deus que deu. Deus me deu essas coisas, eu fiquei contente com elas, eu me alegrei com elas, eu reconheci que Ele me deu e eu louvei a Ele por isso. Mas algo interessante que ele vai dizer: olha, Deus deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Tudo é dele, tudo é para Ele. E querido, Jó considerou: eu vou receber o bem e não o mal. E eu pergunto: quantas coisas boas Deus já fez por você? Olha só, uma das coisas boas: nós nascemos no Brasil. Nós não nascemos em um país de perseguição, não nascemos em um país de guerra. Queridos, isso é bênção de Deus, considera isso. Olha, nós vivemos num país capitalista, isso também é coisa de Deus. Imagine você ter o seu arroz regrado, o seu feijão, sem poder comer carne. Imagine você. Não, nós nascemos e estamos em um país ainda, graças a Deus, capitalista, e precisamos lutar para que isso continue. E a gente observa então claramente que é preciso de fato considerar. E ele considera: Deus me deu riqueza, Deus me deu tudo, eu não vou receber o bem? Quantos anos de saúde, se me acontecer de ter alguma enfermidade, de alguma coisa, agora eu vou virar as costas para Deus e vou dizer: ah não, Deus não me ama mais, Deus não gosta de mim? Não é isso que eu aprendo com Jó. E não é isso que o grande sábio me diz. Ele: olha, considera, porque esse Deus que é bondoso, Ele faz que o sol nasça para justos e injustos, Ele faz que a chuva caia para maus e bons. E eu vejo, querido, que as enfermidades, as coisas, as circunstâncias, ela vem também para todos nós. E é preciso considerar. E eu preciso olhar para Deus. E quando, muitas vezes, eu vejo as pessoas olhando para hoje, e Ele também me chama a atenção. Sabe por quê, queridos? No dia da adversidade, o que eu devo fazer para vencer a essa adversidade? É preciso olhar para frente.
Para que você vença essa adversidade, você precisa olhar para frente. Você precisa olhar para trás, considerar, Deus me fez tantas coisas, mas é preciso também olhar para frente. Em Eclesiastes mesmo aí no capítulo 7, no versículo 10, ele vai dizer, não digas porque os dias passados foram melhores que o de hoje. Porque essa pergunta não vem da sabedoria. Opa, se o meu dia hoje está pior do que ontem, quem foi que produziu? Quem foi que construiu o dia de hoje? Muitas vezes foi as minhas próprias ações. E agora eu preciso considerar. Então, se eu estou num dia ruim, se eu estou num dia mau, eu preciso considerar. Eu estou num dia mau, é por minha causa? Foi eu que causei? Eu mesmo posso ter causado o local onde eu estou hoje, na circunstância que eu estou hoje. Ou, opa, Deus pode estar querendo algo de mim. E eu vejo que diante de uma adversidade, não importa de onde que ela venha, eu preciso olhar para frente. Paulo, ele me chama a atenção lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Ele diz, olha, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que estão adiante de mim. Eu vejo, queridos, que para vencer a adversidade, você não precisa ficar olhando para trás. Lá atrás era assim, lá atrás eu tinha saúde, lá atrás eu fazia isso, lá atrás. Não, o que você pode fazer hoje? E quando eu olho para aqui, claramente eu vejo, queridos, que a adversidade ela vai vir de todos os tipos, pois, como eu disse, Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas é preciso que eu olhe para frente. Paulo, ele diz isso aqui também, e Salomão, ele disse isso, que, opa, eu não posso de maneira nenhuma olhar, dizer que lá atrás foram melhores. Não, hoje precisa ser melhor. E para que amanhã seja melhor, hoje você precisa construir alguma coisa. Hoje você precisa fazer alguma coisa, para que amanhã você possa ter um futuro melhor. Nós vimos aí as políticas que estão sendo aprovadas, a ideologia de gênero, e são outras coisas mais. E aí, se a gente não fizer alguma coisa hoje, aceitarmos tudo isso que está vindo, empurrado, garganta abaixo, e se a gente aceitar, se a gente não construir o futuro de amanhã, e nós vamos ver que a sociedade, infelizmente, vai estar vivendo dessa maneira. E é preciso que eu haja, então, diante da adversidade. Eu preciso olhar para frente, eu preciso ter um objetivo, eu preciso ter um alvo. E é isso que Paulo, ele vai dizer, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, eu esqueço das que estão para trás e avanço para que estão adiante de mim. Talvez hoje você esteja numa dificuldade, num problema, talvez causado por você mesmo, ou devido a alguma circunstância, seja ela da política, seja ela da economia, seja ela de saúde. Talvez aconteceu algo e agora eu digo para você, é preciso olhar para frente. Não olhe para trás. E tem um ditado que diz, quem vive de passado é museu. O passado eu devo sim olhar para ele e aprender com as coisas que me aconteceram, mas eu não posso ficar lá atrás, as coisas andam. Tudo prossegue, você e nós precisamos prosseguir, precisamos olhar para frente e com fé. Olhar para frente, não só olhar, porque eu posso olhar para frente e ver que tudo vai dar errado, tudo vai piorar. Não, olhe com fé. Deus, ele pode de fato fazer com que as coisas melhores. Eu preciso olhar com fé, mas também para vencer a adversidade, além de considerar que a adversidade de fato pode chegar, você precisa olhar para frente, mas é preciso ter esperança. Porque terrível é uma pessoa sem esperança. Sem esperança, o camarada não vive. Sem esperança, não somos nada. A esperança, e essa esperança não pode estar apenas nas minhas possibilidades, nas minhas próprias forças, porque eu sou falho, eu sou finito,
Mas mesmo quando a pessoa tem uma esperança em si mesmo, ela já é mais vencedora. Ela consegue vencer a adversidade só de ela olhar com esperança e ter esperança. E quando eu olho, eu preciso ter esperança, porque Romanos 8, 28, ele vai dizer: Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam o Senhor. Então eu preciso ter esperança que se eu estou numa situação ruim, estou enfrentando uma adversidade, não, Deus tem um propósito nisso. Talvez é para melhorar a minha espiritualidade, para que eu me torne um homem melhor, para que você se torne uma mulher melhor, um jovem melhor. Então as adversidades vêm para nos calejar e nos preparar para a vida. As adversidades vêm para que de fato a gente possa pensar antes de agir, porque tem as consequências. Porque muitas adversidades vêm de tomada de decisões erradas. Tomamos as decisões por nós mesmos, sem refletir no que aquilo poderia acontecer, ou as consequências que poderíamos sofrer. E aí vem as adversidades. Então as adversidades nos prepara, nos torna homem melhor. Então eu não posso reclamar dessas adversidades, mas é preciso que eu então considere, é preciso que eu olhe para frente com fé, é preciso que eu tenha esperança. E quando fala de esperança, queridos, e a nossa esperança ela precisa estar de fato em Deus. E eu olho para Davi, e Davi é alguém que enfrentou muitas batalhas. Se tem um homem que teve muitas e muitas batalhas, foi Davi. Mas foi um homem que teve muitas e muitas vitórias. E ele vai dizer: olha, Deus me livrou de todas elas. Deus me tornou vencedor de todas elas. E é isso que Ele quer tornar você e eu. Na adversidade Ele quer te tornar um vencedor, uma vencedora. Mas eu preciso de fato ter esperança. E a minha esperança não somente nas minhas capacidades, na minha força ou no do homem, mas que a minha esperança possa estar em Deus. E eu aprendo isso lá em 2 Samuel, no capítulo 22 e no versículo 30. E a esperança que ele tem no versículo 29, melhor para a gente compreender melhor. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada. É o Senhor que ilumina as minhas trevas. Então treva é o quê? Adversidade. Ele está dizendo: olha, eu estou numa adversidade, mas todas as vezes que eu estou numa adversidade, uma nuvem negra paira sobre mim. Eu tenho um Deus, eu tenho um Todo-Poderoso que me dá a solução, que me dá um caminho, que me dá as armas, que me dá os meios para que eu vença a adversidade. E ele vai dizer: é o Senhor que ilumina as minhas trevas, o Senhor que me ilumina a minha adversidade. Eu gostaria de falar com você nessa noite. Peça ao Senhor que ilumine a sua adversidade. Ilumine você para que você possa ver uma luz no fim do túnel, para que você possa ver a solução dessa adversidade, a resolução dela. E aí, quando eu olho, pois contigo, ele vai dizer: pois contigo enfrento uma tropa, com meu Deus eu salto muralhas. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel. Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Então, na adversidade, que você venha se refugiar no Senhor, que você possa confiar nele. Pois com ele, ele está dizendo aqui que com ele enfrenta uma tropa. Não, com ele eu enfrento a dificuldade. Com ele você pode enfrentar e ser vencedor. Se eu enfrentar a minha adversidade sozinho, talvez eu vença. Mas se eu estiver com Deus, com certeza eu serei vencedor, e você também. Mas Deus deseja que nós possamos a cada dia, a cada momento, de fato enfrentar essa adversidade com esperança, e a sua esperança precisa estar em Deus. Mas agora vem uma outra coisa: eu não posso também ficar de braço cruzado e dizer: Senhor, faz tudo para mim, porque é preciso que você e eu, que nós possamos dar o nosso melhor. Muitas vezes queremos que Deus faz todo o trabalho para mim, para você. Não, Deus não vai fazer. Aquilo que é para você fazer, aquilo que é para mim fazer, eu preciso fazer. Então quando eu olho aqui, eu olho para esse homem, ele diz: contigo eu enfrento. Ele está dizendo: olha, há
uma participação minha. Há uma participação minha, eu creio nele, a minha esperança está nele, ele que vai iluminar, ele que vai me dar uma direção, mas há um esforço também da minha parte, há uma parte que eu tenho que fazer, e há uma parte que você tem que fazer. E ele diz no versículo 32, pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é a rocha senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza, ele torna perfeito o meu caminho. Então a adversidade quer nos atrapalhar, a adversidade ela quer de fato nos tirar da direção certa, daquilo que focamos e queremos, mas Deus é aquele que pode tornar perfeito o seu caminho. Deus é aquele que pode tirar toda a adversidade. Ele tirou toda a adversidade que veio sobre Jó. Deus deu para ele tudo em dobro, e quando falo em dobro, em todas as coisas. Quando eu olho falando sobre adversidade, eu vejo e lembro agora em Gênesis 39, quando fala da adversidade que José teve. José foi vendido pelos seus irmãos, foi para uma terra diferente, com línguas diferentes. Mas eu olho lá, quando eu falo sobre dar o seu melhor, lá como estrangeiro, talvez ele poderia ficar pirraçando, não querer trabalhar, e nessa forma iria apanhar, ia sofrer consequências, mas José me ensina muito. José como escravo, ele deu o seu melhor. Ele deu o seu melhor a ponto de ele se tornar o melhor escravo. E como melhor escravo, ele deixou agora de estar no local inferior, e ele passou agora a estar junto na casa de Potifar, porque ele deu o seu melhor. E na casa de Potifar também ele deu o seu melhor. Mas ele estava na adversidade, porque ali houve uma situação em que ele injustamente foi levado para a prisão. Uma adversidade, ele não merecia estar na prisão, ele não merecia ser vendido, mas era adversidade, era servo do Senhor, era fiel ao Senhor, a mão do Senhor estava sobre ele, porque ele era temente a Deus. E o que a gente observa agora, que nessa adversidade, ele continua olhando para frente. Nessa adversidade ele considera, não, até hoje, até os 17 anos, eu estava com meu pai, tinha tudo lá, e por que agora eu não vou receber também essa dificuldade? Mas ele olha para frente com fé no Deus que poderia de fato estar com ele naquele momento e ajudá-lo em todo instante. E ele olha com esperança, não, eu não vou ficar aqui para sempre, eu não vou ficar como escravo para sempre, eu não vou ficar preso para sempre. E como preso também, ele deu o seu melhor. Ele deu o seu melhor, e dar o seu melhor é ser perseverante. E quando falamos vencer a adversidade sem ser perseverante, perseverante em honrar a Deus, perseverante em manter a fidelidade ao Senhor. Eu preciso ser perseverante naquilo que eu proponho e que é correto, que é bom, que é agradável diante de Deus. E vemos que dando o seu melhor, eu aprendo com José que ele deu o seu melhor em todo instante, todo tempo, e Deus agora tira ele. Ele deu o seu melhor como escravo, deu o seu melhor. Ele deu o seu melhor como filho também. Ele era um filho obediente, ele era um filho que não escondia nada do pai, e seus irmãos o invejavam e ficavam com raiva disso. Então ele era um filho obediente. A gente observa que José, agora ele me ensina também que ali, como escravo, ele deu o seu melhor, como prisioneiro deu o seu melhor, e ele começou ali a organizar todas as coisas, e o carcereiro já deixava tudo por conta dele. E Deus agora coloca ele como administrador de todo o Egito. Querido, eu vejo que ele venceu todas as adversidades, agradando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, considerando. E considerando, ele diz, não, eu vou olhar firme para frente com fé no meu Deus. Eu vou ter esperança. Talvez as nossas esperanças em determinado momento se esvaem, mas que nessa noite, que você possa olhar para frente. Talvez você tenha olhado só para a enfermidade, só para o problema, só para a adversidade. Não, olhe para Deus, olhe para o Senhor e olhe para frente com fé. Tenha esperança e dê o seu melhor, que eu tenho certeza que dessa forma você irá vencer a sua adversidade, você irá vencer o seu problema e você vai sair dele melhor, uma mulher melhor, um homem melhor,
uma pessoa melhor, porque é Deus lapidando muitas vezes as nossas vidas, é nos preparando para vivermos e para sermos melhor. Pai, obrigado pela tua palavra. O Senhor conhece essa vida, o Senhor conhece esse coração. Cada um que está assistindo a esse vídeo, seja ele no Instagram, no Face, ó Deus querido, que no YouTube, que o Senhor abençoe. Ó Pai, que a tua palavra ache lugar nesse coração e nessa vida. Ó Pai, sabemos que muitas adversidades que vêm sobre nós nos abate, nos deixa sem esperança, nos deixa sem visão. Ó Pai, não nos deixe olhar para frente, mas que em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nesta noite fale a cada vida e fale a cada coração, para que de fato ele venha considerar e venha aceitar não somente a bondade, as bênçãos e a prosperidade, mas que venha aceitar também que do Senhor pode vir a adversidade, e que venha considerar, e que venha, Pai, de fato olhar para frente com fé no Senhor. Talvez a esperança não tenha mais, mas que o Senhor restaure a esperança nessa vida. Ó Pai, talvez ele também já não consegue dar o seu melhor, talvez as suas forças todas já se esvaíram. Ó Pai, mas que o Senhor dê agora perseverança, que o Senhor dê agora, Pai, forças para que ele e ela, para que cada um de nós venhamos dar o nosso melhor neste mundo de trevas, nesse mundo corrompido, que cada um de nós venha dar o nosso melhor para o Senhor, pois sabemos que o Senhor é fiel em todas as coisas. E assim como foste fiel, Pai, assim como foste fiel na vida de José, quando passa por toda aquela adversidade, assim como foi fiel na vida de Jó, a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda, e que assim, Pai, o Senhor possa estar agora colocando essa certeza em cada vida, que vale a pena manter-se fiel, que vale a pena olhar para frente com fé no Senhor. Pai, que o Senhor esteja agora completando aquilo que eu não pude falar a cada coração, que a tua palavra transforme, que a tua palavra ache lugar nesse coração. É o que eu lhe peço, Pai. Nos dê uma boa noite de sono e uma semana maravilhosa na tua presença. E é assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Tenha uma noite maravilhosa e um restante de semana maravilhoso também na presença do Senhor. Deus abençoe.
Amém.